Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe a todos. Agradecemos o convite que nos foi formulado para mais um trabalho, para mais uma apresentação e que Deus possa então nos abençoar nessa oportunidade, né? Hoje nós vamos falar sobre tragédias coletivas. E nós acrescentamos tragédias coletivas diante da justiça de Deus. E como nós somos espíritas, nós não podemos de maneira alguma deixar de compreender que tudo que acontece parte de um planejamento divino. Tudo tem a sua finalidade. Nada existe sobre a face do planeta que não tenha sido projetado, programado por Deus. Então, as tragédias também fazem parte desse planejamento que todos nós estamos envolvidos. Nós, algumas vezes, como espectadores e algumas vezes também como participantes, né? Então, toda vez que acontece alguma tragédia, surgem muitas perguntas, né? Por que acontecem coisas desse tipo? Por que Deus permite que as tragédias aconteçam? O que faz com que determinadas pessoas sobrevivam, outras morram. Então a gente vai observando tudo isso, né? Então muitas vezes nós observamos as notícias de terremotos, de tsunamis, dos desastres aéreos, dos incêndios. A própria epidemia, como aconteceu agora, foi um desastre, uma desencarnação coletiva. No Brasil, são milhares de pessoas que morreram, né? Tem uma série de outros incidentes naturais ou não, alguns deles provocados até pelo próprio ser humano, né? Onde ocorre assim um grande número de mortes, como foi aquele atentado naqueles dois edifícios lá nos Estados Unidos. De vez em quando acontece em outros lugares, que são esses atentados terroristas, né? Então, essas desencarnações coletivas, a ocorrência dela é plenamente explicada pelo Espiritismo. Então a gente vai vendo, meus irmãos, que desde os fenômenos sísmicos, né? Ou seja, um tremor de terra que pode abalar determinadas regiões, pode levar à morte de milhares de pessoas, né? Há também as guerras, né? Nós podemos entender que as guerras também é uma tragédia coletiva, onde morrem milhares de pessoas, né? Em todos os cantos do mundo acontecem essas guerras. Antes da pandemia, eu me lembro bem que nós fizemos uma pesquisa. Antes da pandemia, nós tínhamos 122 guerras em andamento. E agora, mais recentemente, nós fazendo um levantamento de quantas guerras estavam em andamento no mundo, lamentavelmente, nós chegamos ao triste número de 76 guerras no mundo, né? E há poucos dias atrás, vocês devem se lembrar, o noticiário da TV, dos jornais, noticiaram mais uma guerra que havia explodido, né? Lá no Sudão. Inclusive, eles estão aí trabalhando para resgatar vários brasileiros que moram e trabalham lá. Então, todos esses acidentes de várias ordens são fortuitos, pode até ser causado pela maldade humana. Mas, no fundo, meus irmãos, tudo isso aí vem demonstrar a fragilidade do ser humano, né? Então, a fragilidade nossa ante a natureza e algumas vezes até mesmo as nossas próprias paixões, né? Desculpem. Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade dessas mortes coletivas, dessas tragédias coletivas, né? Então a gente vai ver que é a transitoriedade carnal. Observamos, irmãos, que essa continuidade da vida na outra dimensão vai nos dar condições para nós podermos compreender que nós estamos aqui apenas e tão somente de passagem. Estamos aqui para cumprir determinadas tarefas, determinadas missões, passar pelas provações, pelas privações, pelas expiações, pelas nossas dores,
trabalhando pelo nosso progresso, lutando para vencer as nossas inferioridades, vencendo também, meus irmãos, aquelas as nossas imperfeições e ganhando aquela força que vai ser necessária para que nós alcancemos as virtudes para chegarmos no mundo espiritual. Então, recentemente nós tivemos o terremoto da Turquia. Não faz muito tempo, o tsunami na Indonésia, né? Furacão no Caribe. E aqui no Brasil nós tivemos o desastre de Mariana, né? Que foram 200 e poucas pessoas, 240 pessoas que desencarnaram. Tem alguns corpos que ainda não foram localizados, né? Então é um sofrimento muito grande para a família. Vejamos, meus irmãos, que os conceitos filosóficos do materialismo, eles não acalmam as ansiedades e nem diminuem a dor das vítimas e nem das famílias das vítimas, né? Algumas vezes nós vamos encontrar os nossos irmãos cristãos que vivem falando que é da vontade de Deus. Aí que eu quero lembrar que a doutrina espírita deixa bem claro para nós que Deus não tem nenhuma vontade em nos castigar, em nos punir, em nos causar dor, em nos causar sofrimento. Todo sofrimento é uma necessidade que nós temos para vencermos as nossas situações e crescermos espiritualmente. Então a doutrina espírita talvez seja a única que nos dá condições assim da gente dar um conforto moral e uma esperança para as vítimas que chegam no mundo espiritual, mas também as vítimas que ficam aqui na Terra, né? Então a doutrina espírita deixa bem claro para nós que nós somos autores do nosso próprio destino. Consequentemente, nós fazemos as nossas escolhas e automaticamente nós nos tornamos responsáveis pelas situações que nós vamos vivenciar depois, né? Então as leis universais, a lei criada por Deus, ela tem uma severidade. Uma vez que nós fizemos a escolha, nós vamos ter que arcar com as consequências. Então, meu irmão, só reforçando, né? Então, que Deus não pune ninguém. Deus não deixa, não permite, não quer que nenhum de nós venhamos sofrer para o nosso crescimento. Tanto assim que Deus tem os seus planos. Deus tem o seu tempo. Nós temos o nosso tempo, que é o Cronos, né? Mas Deus tem o tempo dele. E ele não tem problema de esperar, né? Nós vamos ver um exemplo mais adiante que vamos citar, em que a gente percebe claramente que Deus não tem pressa nenhuma em que nós resgatemos as nossas dívidas. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que muitas vezes a gente fica chocado, né? Que numa viagem, as sobreviventes, né? As pessoas que não puderam viajar, a gente sempre vai ouvir depois essa história, né? Fulano não pôde viajar por falta de documento, chegou atrasado, porque o ônibus que ele estava, ou o carro que estava, não chegou a tempo de pegar o avião, né? Então, várias pessoas ficam doentes à véspera da viagem, então não conseguem viajar. Então elas são poupadas de uma terrível provação. Aí vamos lembrar que a doutrina espírita deixa bem claro para nós que essas pessoas não fazem parte, então, desse grupo comprometido com essas leis divinas e, consequentemente, elas não têm que resgatar nada, não têm que morrer, não teriam que morrer naquele grupo, né? Vamos lembrar também que quando um grande número de pessoas, quando desencarnam, elas chegam no mundo espiritual nas circunstâncias que lhes são próprias pelo seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, ninguém chega igualzinho. Não há igualdade no mundo espiritual. A única igualdade é que todos serão atendidos. Todos receberão
o auxílio do mundo espiritual. Então, ou seja, cada um morre de uma maneira específica e cada um é atendido de uma maneira que é adequada para ele. Então a gente ouve muitas histórias, a gente conhece muitas histórias que são contadas pelos espíritos, né? Que várias pessoas desencarnam num acidente, algumas são atendidas imediatamente e outras demoram um pouco mais, mas é pela própria situação daquele espírito. Mas lembremos, ninguém vai ficar sem o atendimento. Todos eles vão receber o atendimento. Por isso cabe a nós, amigos ou não, espíritas, utilizar da fraternidade e da solidariedade cristã, apresentando uma prece a Deus, toda vez que a gente sabe de um acidente que tem muitas mortes, pedindo a Deus que possa ajudar mandar a ajuda necessária para aquelas pessoas, para que elas tenham um seu resgate, né? Toda vez que a gente fala de tragédia, a gente tem que lembrar do nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um prêmio que Deus nos oferece na medida que nós alcançamos determinado conhecimento. O conhecimento implica em responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade, maior a capacidade de escolha que o espírito vai ter. Portanto, quando nós escolhemos, nós geramos resultados distintos, né? Então as escolhas podem ser positivas, mas podem ser negativas. Mas quero deixar bem claro aqui uma coisa. Ninguém nasce para ser assassino, ninguém nasce para ser bandido, ninguém nasce para ser corrupto, ninguém nasce para ser uma pessoa do mal. É aqui que muitas vezes, algumas vezes, em contato com o vício, que nós nos tornamos viciados. É aqui, em contato com o crime, que nós nos tornamos criminosos. É aqui, em contato com a fraude, com os fraudulentos, que nós nos tornamos fraudulentos. Então, mas lá no mundo espiritual, quando nós fazemos a escolha para a nossa reencarnação, nós não escolhemos isso. Nós escolhemos ser pessoas do bem. Nós escolhemos passar pela provação, pelas expiações aqui e crescermos espiritualmente. Mas a gente acaba se perdendo por aqui, não é? Então, lembrar isso, que de vez em quando a gente ouve umas pessoas falando, fulano é assim porque está na sina dele, é o destino dele. Ninguém nasce com o destino de ser criminoso, tá bom? Isso é muito importante lembrar, né? Então, a lei de Deus é uma lei que não castiga, mas ela reajusta as ações cometidas pelo nosso livre-arbítrio, ok? Bom, outra coisa que eu acho, uma frase que eu de vez em quando utilizo, né? Que o livre-arbítrio, ele vai devolver o caminhante desviado, né? Devolve o caminhante desviado e perdido ao caminho correto do bem e do progresso. Então, através das reencarnações sucessivas, a gente vai tendo isso aí, né? Aquele que desviaram volta para o caminho correto, o caminho do bem e o caminho do progresso. Lembrar aqui, meus irmãos, uma coisa muito importante, né? Que a lei de evolução e a lei do progresso, ela que rege a nossa transformação contínua. Nós estamos aqui e a gente progride. Muitas vezes nós fazemos um esforço muito grande, mas a gente está sempre progredindo. Então, aplicando o nosso livre-arbítrio, nós faremos com que a lei nos faça caminhar pela trilha do bem, do amor, da felicidade, né? E se nós não fizermos isso, nós vamos caminhar pela trilha e pelo caminho da dor, né? De vez em quando a gente ouve muitas pessoas falar assim, que a gente chega ao espiritismo pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. A grande maioria das pessoas, né, pelos dois caminhos. Pelo caminho da dor e pelo caminho da dor e do amor.
Eu queria chamar uma atenção aqui, já que o nosso tempo é muito pequeno, né, para a gente falar tudo isso, das tragédias. Eu queria só lembrar, meus irmãos, que algumas vezes, nas desencarnações coletivas, né, muitas vezes jovens estão envolvidos e acabam terminando, perdendo a sua vida precocemente. Vamos lembrar aqui que tanto faz uma criança quanto o jovem quando desencarna, é porque chegou o tempo dele. Ninguém morre antes da hora, a não ser o suicida. Aquele suicida por vontade própria, né? Ou aquele suicida involuntário. Mas ninguém morre antes do seu momento. É deixar bem claro isso. Então, tanto faz o jovem que morre precocemente, uma criança que morre precocemente, Deus está olhando por ela também. Porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus olha por todos nós. Aquele livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele deixa bem claro isso, né? Dizendo para nós que as existências interrompidas prematuramente, seja por uma causa de acidente, tá? É porque chegou ao seu termo previsto. Estava tudo designado. Nós temos o nosso prazo, nós temos um tempo para nascer, para viver e para desencarnar. E muitas vezes, quando desencarna a criança, é porque essas crianças estão completando um tempo de vida que deixaram de viver a encarnação passada. Então há necessidade de voltar a perfazer um caminho e agora vivenciando uma existência mais curta. Então esse lapso de tempo, né, é que vai fazer com que preencha aquele espaço de tempo lá de trás. É muito importante isso. Então, por exemplo, uma pessoa que estava programada para viver 50 anos numa vida passada, mas só viveu até os 35 anos por um desacerto, por uns problemas, por algumas coisas que fez de errado, né? E acabou antecipando a sua volta no mundo espiritual. Pois bem, então ela virá numa encarnação e vai viver exatamente aquele período que faltou. Então, de 35 para 50 são 15, então será 15 anos que ela vai viver aqui. E alguma vez ela vem com uma doença compatível com o problema que ela gerou para o seu corpo e que ficou gravado no seu perispírito na encarnação passada. Então, algumas vezes nós achamos que isso é uma tragédia, né? Quando morre uma criança, quando morre um jovem e tal. Mas não, está tudo dentro dos planos de Deus. Tudo acontece isso. E aqui lembrar que quando morrem muitas pessoas juntas, por exemplo, há algum tempo atrás, teve um ônibus com criança, né? E várias crianças morreram. Então, lembrar que esses seres humanos, eles se reúnem num ponto pela força do destino. Então, eles se reúnem ali para sofrer, numa morte trágica, né, as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Só entendendo a reencarnação é que nós vamos compreender, vamos ter uma condição de assimilar por que morreram assim tão cedo, né? Então, aqueles que partem, então, eles acabaram o tempo que tinham de viver e aí vão se preparar para umas existências melhores mais adiante. No livro, tem um livro que fala, tem até um filme também, né? Do Edifício Joelma, não sei se você já deve ter assistido, né? O Edifício Joelma pegou fogo no dia 1º de fevereiro de 1974. Eu queria lembrar que nessa data, 188 pessoas perderam a vida. E aí, o espírito Ciro Costa e Cornélio Pires, eles fizeram 2 sonetos para revelar as causas da morte dessas criaturas nesse incêndio. E aí é muito interessante, porque ele fala que essas vítimas estavam resgatando os derradeiros resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma remanescente das conquistas nas Guerras das Cruzadas. Vamos lembrar, a Guerra das Cruzadas foi em 1500, 1600, por aí, né? Então,
a Europa esteve envolvida nisso aí. Então aqueles europeus que foram para a Guerra das Cruzadas e fizeram aquela carnificina, fizeram muita roubalheira, tal, botaram fogo nas aldeias e queimaram muitas pessoas, estão agora resgatando, e aí vieram juntos num grupo para resgatar isso e no edifício Joelma. Quem diz isso para a gente é o espírito Ciro Costa e o Cornélio Pires, que fizeram 2 sonetos para esclarecer isso, né? Outra coisa que eu acho muito interessante é uma história que o Chico Xavier contava, de um grave acidente que aconteceu das pessoas que moravam em Pedro Leopoldo e que iam para Belo Horizonte. Todos os dias de manhã, no trem das 5 horas da manhã, quem não conhece, Pedro Leopoldo, é uma cidade assim, mais ou menos distante, como se fosse Volta Redonda à Barra do Piraí. Mais ou menos 40 quilômetros de distância. Pois bem, as pessoas, todas elas pegavam o trem de manhã. A maioria das, como moravam na mesma cidade, uma cidade pequena, Pedro Leopoldo ainda é uma cidade pequena. E as pessoas, todas elas se conheciam. E aí o Chico tinha saído do centro Luiz Gonzaga, estavam voltando para casa, e ele começou a ouvir: ô Luiz, ô Antônio, ô José, ô Zé Maria, e tal, os nomes, ô Maria. E aí ele ficou, estranhou aquilo, né? Como é que ele estava ouvindo aqueles nomes e tal? Foi embora para casa, dormiu, e de manhãzinha, quando ele acordou, já tinha chegado a notícia, através das estações de rádio, que um grave acidente havia ocorrido e que dezenas de pessoas haviam desencarnado naquele acidente. Aí o Chico foi lembrar que naquela noite ele ouvira os nomes e eram das pessoas que ele conhecia e que haviam desencarnado naquele acidente, né? O livro Cartas e Crônicas do nosso querido Humberto de Campos, ele relata aquele grave acidente que aconteceu com o circo de Niterói, né, em dezembro de 61. Eu me lembro desse aí, eu tinha 12 anos de idade, eu me lembro do terror que foi, a preocupação. E aqui em Volta Redonda sempre apareciam em circos, muitas vezes as pessoas ficaram com muito medo depois de acontecer a mesma coisa. Mais de 500 pessoas desencarnaram, né? E como é que é a história? O que os espíritos nos contam? Através do Humberto de Campos nos conta, né? Através do Chico Xavier. Que na era cristã do ano 177, Marco Aurélio, que era o grande rei de Roma, eles estavam promovendo muitas mortes dos cristãos. Segundo consta, mais de 20 mil cristãos já haviam sido torturados, mortos, né, detidos e exterminados. Pois bem, aí o que aconteceu? Eles iam receber a visita de um grande herói romano, Lúcio Galo. E aí eles prepararam uma homenagem. Qual seria a homenagem? A homenagem seria levá-los para o grande teatro, né? E matar essas pessoas, queimar milhares de cristãos num espetáculo à altura que eles achavam, né, para o Lúcio Galo. E assim fizeram. Na noite anterior, eles começaram a entrar nas casas, aquelas casas humildes, onde havia os cristãos, que sabia, né, o que tinham sido denunciados como cristão, levaram para esse local, e durante o dia essas pessoas foram exterminadas. Então muitas delas foram pisoteadas pelos animais, muitas delas morreram pisoteadas pelas próprias pessoas que estavam tentando a fuga, e muitas, homens, mulheres e crianças, morreram queimadas, né? Foram despedaçadas pela cavalaria em corrida, né? Aí vem um detalhe, quase 18 séculos depois, ou seja, em 1961, vai acontecer esse grave acidente levando
mais de 500 pessoas à morte. Essas pessoas estavam todas envolvidas naquele conluio, né? Em que eles juntaram os cristãos, levaram e foram os responsáveis pela morte desses milhares de cristãos. Então essas tragédias, todas elas têm uma finalidade. Tudo isso aí está dentro da justiça de Deus, né? Então, através da reencarnação, reaproxima-se todos os responsáveis, e alguns deles em diversas posições de idade física, condição social, nível intelectual, né? Então eles se reúnem todos eles nessa mesma condição para passar por uma expiação dolorosa, né? E aí essa comovedora tragédia no circo era para lembrar o circo romano, quando foram mortas mais de 1000 pessoas naquela época, e agora 500 e poucas pessoas estavam desencarnando nessa situação, né? Lembrar então, meus irmãos, que é uma coisa muito importante. Lembrar que tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que ele esclarece acerca das desencarnações coletivas. Então ele fala, por exemplo, que reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça divina. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Somos nós que nos responsabilizamos pelos nossos atos, né? Então, quando nós retornamos da Terra para o mundo espiritual, nós operamos o levantamento dos nossos débitos passados. E aí vamos pedir a Deus que nos dê condições para a gente renascer e a gente resgatar isso. E a gente vai reunir junto, uma vez a mesma família. De vez em quando a gente não fica sabendo aí de uma família que todo mundo morre num acidente de carro, por exemplo. Há poucos dias atrás eu estava lembrando de uma amiga nossa, né? Das 5 pessoas, 4 morreram, 4 da família, né? Pai, mãe e um casal de irmãos dela, só ela a única que sobrou. Porque ela não tinha que desencarnar naquelas condições, né? Então ela renasceu num grupo compromissado com a redenção múltipla, e aí ela não desencarnou porque não tinha que passar por aquilo, né? Mas um outro ponto que eu gostaria de só chamar a atenção para o nosso finalzinho aqui, é lembrar que somos nós quem criamos a culpa. Nós que criamos a culpa. Então nós mesmos vamos engenhar, né, os processos para extinguir. Nós só seremos libertos, só atingiremos aquela plenitude espiritual de espíritos puros, conforme está lá na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, quando nós estivermos completamente livres, né? Nós extinguirmos todos os débitos da nossa carteira, o nosso carnê, né, tiver liquidado. Então nós temos que fazer todos os esforços para que a gente consiga vencer isso aí. Por isso que nós temos que procurar fazer o bem. E é uma coisa muito importante, não há necessidade de sofrer. Tem muita gente que pensa que tem que sofrer para poder resgatar. Não, absolutamente. Nós temos que fazer o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer todo o bem que puder fazer, né? É isso que nós precisamos fazer. Então, para isso, meus irmãos, nós vamos procurar, podemos até lamentar, mas sem desespero, quando ocorre um acidente, um desastre assim, né? Lembrar que a dor de todo mundo é a nossa dor. E é muitas vezes assim que nós vamos fazer com que o nosso coração seja um pouco mais condoído, né? A gente vai lembrar que nessas tragédias, muitas pessoas passam a doar, fazer coisas que normalmente elas não faziam, né? Lembrar, o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo quando cada um de nós
que tudo se renova no bem, né? Quando a gente se renova no bem, então fica muito melhor, o sofrimento fica mais fácil para nós, né? E aqui para a gente encerrar, meus irmãos, cada vida é uma liberdade de escolha. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas, como é que nós estamos vinculando os nossos projetos de vida, o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos ligando às pessoas, como é que nós estamos nos nossos projetos. Tudo isso aí é muito importante. Então a vida, ela é eterna. Então ela não cobra tempo para a gente acertar os ponteiros com a justiça divina. Mas um dia vai acontecer, um momento nós vamos ter que acertar, né? Então, para firmar os nossos passos nos caminhos do progresso espiritual, essa decisão tem que ser perene, tem que ser tomada e tem que ser exclusivamente nossa, não é de ninguém, é exclusivamente nossa, né? Então é assim que a gente vai levar, né? Lembrar que Deus acompanha o nosso trajeto, dando-nos liberdade de fazermos nossas próprias escolhas. Então, lembrar que todas as tragédias coletivas, né? Todas as tragédias coletivas, elas têm uma finalidade, que é fazer com que o grupo que criou o problema lá no passado, e aí não importa quando, nós vemos aí no Cerco de Niterói, foram 18 séculos, foram quase 1800 anos depois que a justiça divina conseguiu reunir esse grupo para que todos pagassem, né? E aí, meus irmãos, todo mundo sobe mais feliz. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, e que na infinita bondade de Deus, quando nós soubermos de algum acidente desse, de alguma tragédia dessa, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradeçamos a Deus pela oportunidade que essas pessoas estão tendo para vencer as suas expiações e que nós também possamos ter isso aí como uma lição para nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que os nossos amigos, os nossos irmãos do Ponto Servir possam ter muita paz e muita alegria. Obrigado.